Você já prestou atenção como tem sido difícil congregar? Porque muitas vezes nós temos reuniões onde a presença de Deus não se manifesta, onde Deus não se manifesta. E as pessoas estão tranquilas com isso. Parece que está tudo normal, mas não está. Uma reunião em nome de Jesus, uma reunião em nome de Deus, onde as pessoas se esforçam para trazer a presença de Deus e essa presença de Deus não vem. Muita gente está lá falando, e as pessoas estão distraídas. E não tem unção, não flui. Os cultos muitas vezes é uma mornidão e ninguém mais está suportando. Tem pessoas que saem dos cultos e vão para casa, porque não suporta. Muitos estão passando fome espiritual dentro da igreja, porque não tem com que se alimentar. E você pode dizer, não, mas tem a Bíblia, tem a palavra, tem um culto maravilhoso e é bonito, tem toda a estrutura, tem luzes lindas lá na frente, pessoas bem preparadas. Mas não é isso que eu vejo. O que eu vejo, queridos, é pessoas passando fome espiritual, vivendo uma vida morna, uma vida rasa. Não tem intimidade com Deus, nada muda. Às vezes eu saio da minha casa, vou para a igreja e no trajeto eu passo em frente de várias igrejas. E eu observo as reuniões, parece que as pessoas estão aéreas, parece que está todo mundo ali esperando ninguém sabe o quê. Não tem atitude, não tem adoração, não tem oração. As igrejas estão enfrentando cultos insuportáveis. Líderes que não oram, pessoas que não têm tempo para orar. Eles trabalham e trabalham na obra de Deus, mas não tem tempo para fazer um dia de jejum, não tem tempo para fazer um dia de oração. Nos púlpitos, pregações insuportáveis. Pessoas contando histórias de sua vida, da sua infância, e o povo está lá observando tudo aquilo, coitados. E voltam para casa vazios, tristes, voltam para casa sem a presença de Deus. Quantas vezes eu tenho observado nas igrejas, alguém vai abrir o culto e aí diz, boa noite, povo de Deus, quem está feliz? E aí às vezes ninguém responde nada, e ela pergunta de novo, tenta reforçar aquilo, como um grande animador de plateia, como se fosse um programa de auditório e todo mundo é obrigado a responder, nós estamos felizes, como é bonito estar aqui, tudo fofinho, tudo lindo. Eu estou achando maravilhoso. Mas na verdade, queridos, às vezes isso me dá uma tristeza, uma angústia, em saber que as coisas de Deus estão sendo tratadas dessa forma. Pessoas que não pagam preço de nada. Pessoas que vivem suas vidas normais, uma vida secular, e quer chegar lá na frente e trazer a presença de Deus com conversa. Se esforça tanto e a presença de Deus não vem. Porque não existe isso na vida dessa pessoa. Não tem intimidade com Deus, não perde tempo em ler Bíblia, não perde uma hora em orar, não perde uma hora do seu tempo para ficar em oração com o Senhor. Então o que é necessário para que o povo desperte? As coisas estão acontecendo, o mundo está aí dando cambalhota e todo mundo cuidando de suas vidas, acha que nada mudou, está tudo bem. Outros estão atrás de notícias mirabolantes, esperando profecias de novilhas vermelhas e de construção de templo, para eles então tomar uma decisão e voltar para o Senhor, quando na verdade não é nada disso. Jesus pode voltar sem que nada disso se cumpra. Não está claro que estas coisas têm que acontecer para Jesus voltar, mas ele está voltando. E o mundo está aí mostrando. As pessoas estão esfriando, as pessoas estão se tornando em monstros. As pessoas estão, cada dia, apresentando um comportamento terrível. E o reino da besta está sendo preparado para ser implantado. E está todo mundo achando que isso não vai acontecer. E muitos esperam da forma errada. Começam a assistir coisas a respeito de acontecimentos, achando que é através do medo, do terror, do pavor, que elas vão se tornar mais fiéis a Deus. Não é por isso, não. Ninguém vai se tornar mais fiel a Deus por causa de terror, por causa do aparecimento do anticristo, do Jared Krishna. Nada disso. As pessoas vão se tornar mais fiéis a Deus através da leitura da palavra, através de uma vida de oração, através de um impacto do Espírito Santo na vida delas. Mas nas nossas reuniões não é permitida oração. Pode-se fazer tudo. 1 hora de palavra, 1 hora de louvor, avisos, apresentações, teatros. Muita coisa tem dentro da igreja, dança, todo tipo de coisa. Isso é errado? Não é errado. Mas errado é não dar espaço para o povo orar dentro da igreja.
Como é que a pessoa vai aprender a orar se na igreja ela não ora? É o que eu tenho observado, queridos. E está desse jeito, e nós vamos caminhando assim. Está todo mundo tranquilo em relação a essas coisas. Ninguém questiona. Eu sei que tem pessoas questionando essas coisas, mas são poucas. E muitas vezes ninguém dá ouvidos. E eu estou te falando isso aqui porque se você não despertar, você vai ficar quando Jesus voltar e não vai ser nada bom. O que vai acontecer depois da volta de Cristo vai ser terrível. Eu ainda vou falar aqui sobre arrebatamento, o que Deus me revelou sobre arrebatamento. Porque eu vejo muita gente falando coisas que não existem. Muita gente na internet querendo visualização e fica falando coisas que não existem. Mas eu vou falar. Eu preciso falar sobre a volta de Cristo. Eu preciso falar sobre a postura das pessoas que estão totalmente desavisadas. As pessoas acham que estão vivendo em um tempo diferente. Não, elas precisam entender que tempo nós estamos vivendo. E dar risada, bater palma e dançar não significa a presença do Espírito Santo, não. Isso pode acontecer sim, mas quando a presença verdadeira nos inunda. Muitas vezes nós nos enchemos de tristeza e de angústia por causa da nossa natureza pecaminosa, por causa do nosso pecado, porque é a nossa natureza que impede o Espírito Santo de fluir. É a minha natureza pecaminosa, a sua natureza pecaminosa, que impede você, que nos impede de chegar mais perto do Senhor, de sermos filhos amados, filhos verdadeiros. E o mundo está aí para nos engolir. E a igreja está abraçando a cada dia tudo que é secular, tudo que é moda. É só olhar nas redes sociais. E isso é lamentável. Eu não sei onde nós vamos parar, mas eu creio em um socorro do Espírito Santo que vai mudar a história, que vai mudar essa igreja. Porque se continuar desse jeito, irmãos, não vai ter esperança para o povo de Deus. Eu tenho gasto o meu tempo em oração. E eu estou contando com o mover do Espírito Santo. Se a igreja brasileira não se arrepender, o cálice da ira de Deus pode ser derramado completamente sobre nós e a situação pode piorar. As nossas crianças, os idosos, as pessoas indefesas, eu penso nelas e nós precisamos orar para que o cálice da ira de Deus se desvie de nós. Você lembra que Daniel orou e pediu perdão pelo pecado do povo? E muitos homens de Deus fizeram isso quando o povo de Israel estava em cativeiro por causa do pecado. Nós devemos pedir perdão por tudo, porque também nós pecamos. A liderança da igreja tem pecado isso já há muitas décadas. Estão brincando com o evangelho. Chega uma hora que a conta vem. E aí nós temos que encarar tudo isso. Irmãos, não podemos mais brincar. Nós não podemos mais ficar dormindo em berço esplêndido. Nós não podemos esperar atitudes que venham de alguma pessoa. Não. Nós temos que esperar em Deus, na intervenção divina, para que o povo de Deus ainda tenha liberdade. Liberdade de portar uma Bíblia na rua, de se reunir onde quiser. Isso é que é maravilhoso. Se isso for tirado, então nós vamos sofrer uma tribulação antecipada. Veja como você está levando o seu relacionamento com Deus. Veja como você está tratando a sua relação com Deus. Você tem ferramentas simples que o Senhor te deu. Leitura da Bíblia, oração e jejum. E o resto é se arrepender, buscar mudar certas atitudes, o pecado dentro de si mesmo, renunciar a essa natureza maligna. Eu precisava falar disso. Isso não é um assunto fácil de falar, também não é fácil de ouvir, mas aqueles que deem ouvidos, eles vão ver a glória de Deus. Você quer ver a glória de Deus em sua vida? Comece a buscar o Senhor. Comece a querer subir de nível, porque quem não fizer isso vai sofrer. Quem não começar a buscar refúgio em Deus vai sofrer, porque o nosso refúgio é Deus. E Jesus disse, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E nós precisamos invocar o nome do Senhor como nunca buscamos antes. Você é responsável pela tua vida, pela vida da tua família. Se você tem um ministério, se você é líder, você é responsável por esse povo, por esse grupo, pela função que você exerce na tua igreja, na tua casa. Cuidado, querido. Fica em alerta, porque o momento chegou da gente não brincar mais. Nunca foi tempo de brincadeira, mas agora a coisa ficou muito mais séria. Eu sei que está todo mundo acompanhando os acontecimentos e eu não quero falar sobre essas coisas aqui, porque eu preciso ter sabedoria. Então, eu peço que você medite nisso, e que você vá para Deus, vá para o Senhor. Nós não somos mais criancinhas na creche, nós precisamos crescer. Nós precisamos tomar uma decisão perante o Senhor.
Eu precisava falar disso. Fica com essa palavra. Serve ao Senhor com o coração puro. Ama ao Senhor, a sua palavra. Vai para o profundo com o Senhor. Tua vida vai ter um rumo diferente. Eu sei que você está enfrentando batalhas como eu, todo mundo está enfrentando. Mas ninguém sabe qual é a tua batalha. Deus é que sabe. E só Ele pode te levar à vitória. Vai para Deus. Vai para o Senhor, querido. Gasta tempo com o Senhor, para que você alcance tuas vitórias. E para que tudo isso não te pegue de surpresa e você esteja de pé perante ao Senhor. Na volta de Jesus, ou seja, em qualquer tribulação que vier sobre a terra. Que o Senhor te abençoe. Fica com esta palavra, querido. Medita sobre isso. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.